na nossa história, na nossa vida, na nossa casa, tudo que aconteceu dentro da sua casa de origem principalmente, tudo, absolutamente tudo, formaram as suas crenças de identidade, o que você acredita que você é, o seu valor, suas crenças de capacidade, o que você acredita que você é capaz de viver, de realizar, e a sua crença de merecimento. O que é merecimento? É o quanto eu consigo, de fato, usufruir de uma vida próspera, de uma vida feliz. E com as finanças não foi diferente. Tudo que você crê sobre casamento foi formado porque você viu dentro de casa. Tudo que você crê sobre saúde, tudo que você crê sobre o que você é capaz de realizar nessa vida e também sobre dinheiro. Tudo que você ouviu dentro da sua casa, tudo que você viu, se dinheiro era motivo de alegria ou motivo de medo, de culpa, de dor, se era motivo de paz ou se era realmente o calcanhar de Aquiles da família, se tinha escassez ou se tinha abundância, de alguma forma isso interfere na vida financeira que você vive hoje. E vou contar um pouquinho da minha história para você entender por que esse curso foi tão importante, porque é que eu olho para ele com tanto amor e gratidão. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Meu pai era executivo de um grande banco do Nordeste. A gente sempre viveu muito bem. Eu digo que naquela época, gerente de banco era autoridade. Ganhava muito bem, era cheio de regalias, cheio de benefícios. E essa foi a minha vida, muito confortável até quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos de idade. Eu estava no último semestre da faculdade. Eu terminei a faculdade cedo. Eu acho que eu estava no último semestre, era mais ou menos isso, último semestre de faculdade, quando o meu pai era sócio de uma factory, de uma empresa financeira, e a empresa quebrou. Como é que era antes o dinheiro na minha casa? Parecia que não tinha limite. Presta atenção nessas palavras. Parecia que não tinha limite. A casa sempre estava cheia, sempre recebia muito bem, muitos amigos, mesas muito fartas, muita bebida, muita festa, muito churrasco. Eu lembro do meu pai pagando contas enormes em restaurantes para os amigos que estavam, pessoas que até tinham igual ou mais que ele. Né? E casa de praia, segunda casa de praia comprada, carros novos sendo trocados todos os anos. Eu estudava numa faculdade muito cara. E uma frase que eu lembrei ontem quando eu estava revendo os slides. Eu lembro que eu passei na faculdade federal e na universidade, eu sou formada em informática. E esses eram os 2 melhores cursos do Ceará na época. E quando eu estava fazendo, eu passei na primeira fase da federal, meu pai olhou para mim e disse: minha filha, eu não quero que você estude na faculdade gratuita. Por quê? Porque ela vive de greve, naquela época eu vivia de greve. Você não vai, só Deus sabe quando é que você vai se formar. Então vá para a Unifor, porque é excelente o curso de tecnologia de lá e eu posso pagar. Então esse era o cenário. Meus irmãos estudavam nas melhores escolas da cidade, muito conforto. Mas essa era uma realidade. E na hora que essa empresa quebrou, a realidade mudou, sobre forte impacto emocional. Paulo me pediu um namoro num sábado. Na terça-feira ele foi fazer uma surpresa para mim, no meio do trabalho. Eu estava chegando da faculdade, não era para eu chegar nesse horário, mas eu cheguei nesse horário. E ele estava chegando no condomínio para deixar umas flores para mim e uma caixa de bombons. A gente tinha 3, 4 dias de namoro. Só que não tinha só o Paulo me esperando na porta do prédio. Tinha também um oficial de justiça. Foi assim que a gente começou a entender o que estava acontecendo. Um oficial de justiça esperando para levar o meu carro, que o meu pai tinha me dado, porque eu nem sabia do que estava acontecendo até então, porque o carro tinha sido alienado numa das tentativas de fazer caixa para manter a empresa viva, foi dando recursos que ele tinha imobilizados, ele tinha para fazer crédito no banco e manter a empresa respirando, só que a empresa chegou ao fim e foram tomar o que não tinha sido honrado. Foi esse o cenário que nós nos conhecemos. Vi meus irmãos terem que sair da melhor escola da cidade para estudar de favor nas escolas mais simples, porque tinha algum relacionamento de amizade e conseguiram vagas, bolsas para eles. Vi perder todos os carros, todas as casas de praia, todos os sonhos. E para mim, naquele momento, e eu acho que pior do que perder bens, foi ver o meu pai extremamente infeliz, chorando em cima de uma cama, sem saber como ia manter a família. A minha mãe entrar numa crise de síndrome de pânico, com o cobrador batendo na porta, a agiota batendo na porta, ligações infindáveis. Eu lembro de chegar na portaria do prédio, cesta de supermercado, compras de mercado, de familiares, dando, porque até comida não tinha como comprar. E para mim, eu acho que de todo mundo da casa, quem menos sofreu fui eu. Porque eu consegui terminar o meu estudo numa faculdade a melhor que tinha. E já estava numa idade eu já trabalhava desde os 18 anos, mas eram trabalhos ligados ao meu curso, não eram algo que pudesse manter a casa, mas rapidinho ali, com 20, 21 anos, eu fui contratada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu conseguia, na verdade, eu virei uma chave, eu passei a ser alguém que ajudava na casa.
Diferente dos meus irmãos, que eu acho que o sofrimento deles foi muito pior. Só que naquele momento, sob forte impacto emocional, as minhas crenças financeiras foram transformadas. E o que é que eu passei a acreditar? Passei a acreditar que dinheiro era fonte de dor, que eu precisava guardar dinheiro, reter dinheiro, porque do jeito que os dias difíceis para os meus pais chegaram, para mim também iam chegar um dia. Que dinheiro, se não for, eu não sei nem dizer, né? Eu tenho até muito temor de usar esse nome, mas assim, ele era quase que um Deus, porque ele podia se zangar e destruir a minha vida. Então, cuidado com o dinheiro. E nada que pudesse representar qualquer tipo de risco, eu conseguia conceber. Agora me diz como é que um empresário, quantos empresários existem aqui hoje? Empresário vive sem risco? Esquece, não vive. E se ele não consegue administrar as emoções dele diante do risco, ele não cresce. E essa era a sócia do Paulo. Na verdade, essa não era ainda a sócia do Paulo, né? Exatamente por temer todas essas crenças, combinada com outras crenças que eu tinha sobre a minha identidade, eu fui atrás de uma carreira, eu disse, eu preciso ganhar dinheiro rápido. Tanto que eu fui a pessoa na minha geração de amigas que se formaram juntas, que ganhou dinheiro rápido, que escalou uma carreira muito rápido, que teve um cargo alto muito rápido, porque eu precisava suprir o que estava faltando dentro da minha casa. Só que uma hora eu tive que aceitar um convite. O Paulo bateu muito na tecla. Para de trabalhar para os outros. Vem cuidar do que é seu. Vem cuidar do que é seu. Vem cuidar do que é seu. E se eu tiver tempo, daqui para mais tarde eu conto um pouco dessa história. Não é o foco agora de manhã. E eu vencendo muitas crenças, inclusive essa. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou abrir mão desse salário, dessa participação nos resultados, dessa mega empresa, em cima de um negócio que era a fase mais difícil, do que ainda hoje virou Febracis, mas na época era Instituto Paulo Vieira, não o Instituto Social que nós temos hoje, mas um Instituto Educacional. Tinham 5 funcionários, desses 5 funcionários, 2 roubavam a empresa, 35 metros quadrados, cheio de puxadinho para fazer tudo dentro dos 35 metros quadrados. Esse era o cenário que essa mulher cheia de crenças limitantes sobre riqueza e sobre dinheiro ia aceitar ser sócia do seu marido para começar a construir uma nova história. E eu acho que tinha mais ou menos 6 meses, foi muito difícil no começo. Eu passei 6 meses, gente, com urticária e rouca, desesperada. Eu cheguei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi sentar. Adivinha qual foi o setor que eu fui o primeiro? Óbvio, né? Cheguei lá, era um negocinho assim redondinho, pequenininho, 1,5 m por 1,5 m, de frente para uma Avenida Santos Dumont. Sentei na cadeira da financeira e disse, filha, põe aqui a senha do banco. Aí ela botou, eu disse, cadê o dinheiro? Não, tudo que tem tá aí. Eu disse, ok. Cadê os cheques a receber? Porque naquela época se vendia muito com cheque. Não, dona Camila, foram todos trocados. Os cartões de crédito vão entrar? Todos antecipados. Muito bem. Esse era o cenário. Que desmistifica muitas coisas, porque tem muitas pessoas que acreditam no mito de que só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Alguém já ouviu isso? Ou que todo grande empresário começou com alguém aportou dinheiro e é por isso que ele cresceu. Outro mito. E esse foi o cenário. E começaram os atritos, porque eu só queria guardar dinheiro e o meu marido nunca quis guardar dinheiro, ele sempre soube fazer dinheiro. E eu ficava louca, eu disse, não adianta você fazer se você não guarda. E ele disse assim, mas só guarda quem faz. Duas verdades. Mas falava das minhas crenças que precisavam ser curadas. E falava das crenças dele que precisavam ser curadas. E ele mergulhou. Poucas coisas na vida eu vi o Paulo estudar tanto como mentalidade de prosperidade. Eu acho que em poucos meses o Paulo leu dezenas de livros. Fez os treinamentos mais tops que existem no mundo. E ele disse assim, eu vou mudar a minha mentalidade e a sua. E ele entrou numa imersão profunda. E logo depois ele criou o que virou o Criação de Riqueza. Era uma turma com aproximadamente 50, 60 pessoas, num hotel à beira-mar em Fortaleza. E ele disse assim, eu fiz esse curso para mim e para você. Só que como eu tenho que ministrar, você senta como aluno. E foi um divisor de águas na minha vida. Se hoje a nossa empresa dobra de faturamento 7 anos consecutivos, se nós nos tornamos a maior escola de negócios da América Latina, se nós temos a maior instituição formadora de coaches do mundo, são 35 mil coaches formados, porque a minha mentalidade foi completamente restaurada. Não só com uma crença, uma mentalidade restaurada, mas vocês vão entender que riqueza vai muito além de dinheiro, infinitamente além de dinheiro. Vocês vieram para cá para ser ricos, ok? Mas a gente vai mostrar para vocês que a riqueza de vocês é infinitamente maior do que vai ter na conta do seu banco. Um novo sentido vai nascer na vida de vocês.